Olá pessoal, meu nome é Leandro Brenner, sou escritor de Dinâmicas do Equilíbrio, volume 1, Sete Luas, volume 2, O Filho das Trevas, e hoje vamos dar continuidade à série Livros Maravilhosos, trazendo um dos principais livros da doutrina espírita. Estou falando de Nosso Lar, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Mais um livro de Chico Xavier, com certeza não poderia ser diferente. E por que é tão importante esse livro? O que esse livro nos traz de diferente? Através de Nosso Lar, nós vamos conhecer uma instância espiritual. O que seria isso? É como se fosse uma cidade, realmente é uma cidade, só que do lado de lá da vida. É uma cidade que tem departamentos preparados para garantir a sustentação do nosso Brasil. Nos diz André Luiz que Nosso Lar está focado especificamente entre as cidades de São José dos Campos e o Rio de Janeiro, tá? Imagina, acima, um pouco acima disso, nós vamos ter essa instância espiritual. Mas primeiro vamos do começo, né? Vamos contar um pouquinho do que acontece em Nosso Lar. Nosso Lar vai nos trazer por volta da década de 30, quando André Luiz, que é o nome do personagem principal, o protagonista dessa história, né? Ele desencarna e nos diz que ele passa 8 anos no umbral. Opa, o que é umbral? Umbral é uma região muito próxima da crosta terrestre, tá? Aonde ficam todos aqueles que não conseguem se desvincular da matéria, não conseguem se desvincular dos apegos, aos vícios, o que nos remete a André Luiz, tá? Quando ele consegue ser resgatado de Nosso Lar, isso acontece no momento em que ele, após 8 anos de sofrimento, ele lembra-se de Deus, lembra-se de Jesus e ora, pedindo ajuda, pedindo socorro. E no momento em que isso acontece, abre-se um clarão diante dele e ele se depara com a figura de Clarencio, junto com outros 2 ajudantes espirituais, e eles removem André Luiz. Aí então André Luiz acorda um dia em um quarto de hospital. E nesse quarto de hospital, ele, na verdade, nesse momento ele ainda não sabia de nada que estava acontecendo. Ele pergunta sobre seus parentes, ele queria ver sua esposa, queria ver seus filhos, até que com o passar dos dias, Clarencio e seus ajudantes do plano espiritual vão explicando para ele que ele havia passado para outra vida e ficado por 8 anos nessa região chamada umbral. E por que ele foi para o umbral? Lá no umbral, ele nos conta aqui que ele ouvia muitos xingamentos. As outras pessoas que ele não conseguia ver, não conseguia identificar, mas ele ouvia, chamando de suicida, suicida, perjúrio, suicida. E aí ele se perguntou, né? Depois, quando ele já estava socorrido em Nosso Lar, e aí foi explicado para ele o caso de André Luiz. Ele havia sido um grande médico na Terra, no Brasil, no Rio de Janeiro em específico. E ele extrapolou do uso de bebidas e de cigarro. Então, no entendimento da doutrina, um médico, uma pessoa quando tem muito conhecimento, não pode se autodestruir desta forma, exagerando de bebida alcoólica e do cigarro. Isto fez com que a vida dele terminasse mais cedo. Consequentemente, ele foi considerado um suicida indireto. Aí, vamos tentar resumir um pouco essa história muito linda. Existe o filme, vejam só, o filme tem quase 2 horas, mas ele traz
praticamente 10% da grandiosidade desse livro no máximo, tá? Ah, detalhe, se você está curtindo, se você está se interessando, clica no joinha, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, tá? E hoje eu vou deixar também na descrição um link para vocês baixarem gratuitamente este livro, tá? Já está na internet, eu vou facilitar a tua vida. Basta entrar lá na descrição, você vai conseguir baixar para você ler no celular, ok? Agora, continuando. Clarencio, ele passa a orientar André Luiz e passa a mostrar para ele tudo o que acontece do lado de lá, toda a diferença entre a vida pós a encarnação terrestre e basicamente a vida daqui. Mas ele não era uma pessoa religiosa, ele era um médico muito bom, um médico de destaque na nossa sociedade, mas ele não tinha cultura religiosa, digamos assim. Então, para ele, o desencarne foi muito difícil. E essa adaptação, que nos conta em Nosso Lar, também foi difícil e ele chamava muito pela mãe dele. Até que em um momento lhe foi esclarecido que, graças à intervenção da mãe dele, que era um espírito de muita luz no plano espiritual, que já havia alcançado instâncias maiores. O que isso quer dizer, instâncias maiores? Quer dizer que existe uma hierarquia de instâncias espirituais? Sim, deve existir. Esse livro nos traz apenas Nosso Lar, mas nos deixa claro que a mãe dele já não estava em Nosso Lar, estava em algum patamar acima do Nosso Lar, tá? Por créditos de trabalho, tá? Muito trabalho. Aí André Luiz, até um certo momento, ele recebeu a possibilidade de reencontrar com sua mãe. Sua mãe veio visitá-lo em Nosso Lar. E aí ela explicou para ele a necessidade de trabalhar. Aí lhe foi explicado também o que é o bônus hora. Como assim bônus hora? Gente, lá no plano espiritual, as pessoas trabalham do lado de lá. E o trabalho da pessoa lhes dá direito, por exemplo, a ter uma casa em Nosso Lar. André Luiz foi abrigado por Tobias, uma família muito gentil, uma família muito trabalhadora. E nesta família, vejam só que curioso, ele foi encontrar em Tobias as duas últimas esposas dele. Nossa, como assim? Festa? Não, calma, peraí. Não vamos pensar coisa errada, pessoal. No plano espiritual, o significado do amor é mais puro. Então, essa coisa carnal chamada ciúme, inveja, não tem espaço lá, não cabe lá. Então ele, vivendo com essa família, ele foi percebendo a harmonia que existia entre as pessoas que viviam lá. Não existia mais aquele amor carnal, como nós temos aqui, que é mais uma necessidade física do que um sentimento de verdade. Não, lá as pessoas eram movidas por este amor, tá? E aí, conforme ele foi já recuperado fisicamente, né, ele quis começar a trabalhar, procurou por uma entrevista com Clarencio, aí Clarencio foi, chamou ele, recebeu para poder explicar para ele que não era hora ainda dele trabalhar. Por quê? Porque a visão de trabalho dele ainda era uma visão muito terrena, muito igual a que nós temos aqui. Ele queria ser um médico lá, mas lá ele não passava ainda de um aprendiz. Mas Clarencio, com toda a sua bondade, com toda a sua superioridade intelectual e moral, acima de tudo, lhe concedeu uma tarefa e disse assim: André, a partir de agora você vai observar e aprender. Aprender, anotar e observar. Tudo bem, ele ficou meio assim, porque ele queria trabalhar, né? Mas ele falou, tá bom, se a minha postura agora é a de observar, então vou observar. Certamente em um momento clarins soaram em Nosso Lar.
como se fossem um chamado de socorro. O que estava acontecendo? Estávamos no ano de 1939 e a Segunda Guerra Mundial havia explodido. E isso, claro, afetou tudo que existe. Não afetou apenas as pessoas que morriam na guerra. Nós temos que entender que a função de um livro desse não é contar uma historinha, é nos mostrar que tudo tem um porquê e toda ação ela tem uma consequência. As mortes violentas estavam gerando repercussões em todas as instâncias espirituais, mesmo uma no Brasil, de um país que não estava efetivamente vinculado à guerra. Mas os pedidos de ajuda, o sofrimento das pessoas, ele gerava uma onda de energia que também impactou o nosso lar. E, consequentemente, o trabalho socorrista se aumentou. E teve um momento em que eles tiveram que fazer um trabalho como se fosse de emergência, e chegaram numa sala, num quarto, onde eles iriam receber um número enorme, eu não me lembro exatamente, mas era por volta de 1000 espíritos sofredores, todos em situação muito ruins, e eles precisavam de uma hora para outra, veja só, isso tudo lá em cima, parece que está aqui na Terra, né? Não, está lá do lado de lá, está aqui em nosso lar, gente. Eles precisavam de uma hora para outra construir 1000 camas, preparar para receber 1000 pessoas em extrema dificuldade. E as pessoas estavam lá montando a cama uma por uma. Aí André Luiz chegou uma hora, pensou, olhou, peraí, eu tô aqui para observar, mas se eu começar a ajudar, eu acho que vai dar bom, hein? Né? O que ele fez? Se pôs a montar a cama também, se pôs a ajudar, carregar, enfim, começou a trabalhar. E começou a ser observado pelas pessoas que eram representantes daquele trabalho. E estas pessoas começaram a interceder com Clarencio, até que lhe foi dada a oportunidade de trabalhar junto com essas equipes de socorro. Mas vamos lá. Também, gente, algo muito interessante também são as alimentações em nosso lar, tá? Nós vamos ouvir eles falarem muito de caldos reconfortantes. Caldos reconfortantes. Ou seja, cadê aquela pizza, aquele churrasquinho? Não. Aí não tem, tá, gente? Mesmo eles lidando com a matéria mais densa, que são as pessoas que estão mais aproximadas do nosso orbe terrestre, mesmo assim, a alimentação deles se baseia em caldos reconfortantes. Agora vamos dar um belo salto aqui para da história, mais ou menos para o final dela, porque o coração de André Luiz estava apertado. Ele queria ver os seus parentes, ele queria saber, ele queria ter notícias de sua esposa, ele sentia ainda aquele amor carnal, literalmente, pela sua esposa, tá? Até que, um certo dia, ele foi chamado e foi lhe dado uma notícia. André, você já acumulou mais de 1 ano de trabalho e agora lhe foi concedido o direito de fazer uma visita à Terra. Venha conosco. Nós vamos fazer, você conseguiu uma licença, ele diz bem assim, você conseguiu uma licença de 1 semana no seu trabalho espiritual, então nós vamos juntos para a Terra. Aí ele todo feliz, né? Quando ele chegou em casa, imagina, tinha passado 8 anos no umbral, mais uns 2 ou 3 anos em aprendizado e trabalho, tinha passado mais de 10 anos já que ele tinha desencarnado, né? Quando ele chega no lar dele, ele encontra uma casa já totalmente modificada em tudo, inclusive nos móveis, tá? A única sensação que ele conseguiu perceber foi a filha dele percebeu, a filha dele demonstrou muita saudade por ele naquele dia, naquele momento. E foi totalmente reprimida pela mãe, dizendo algo
parecido com isso. Já não te disse para não falar mais de seu pai que já está morto? O meu marido não gosta. Ela disse o nome do marido, eu já não lembro. Enfim, está aqui no livro, vocês veem. E ele está enfermo. E ele fica ruim quando vocês falam do pai de vocês, eu já não falei? Aí André Luiz, imagina, se deparou com um choque, né? Poxa, passou tanto tempo, minha esposa já me substituiu. Mas aí automaticamente o espírito dele já estava pré-moldado. Ele já estava... Esse ano de trabalho dele fez com que ele conseguisse evoluir espiritualmente. Fez com que ele conseguisse aflorar o amor dentro dele. Então ele foi para o quarto, onde enfermo o atual esposo de sua ex-esposa estava, e ele estava acamado em situação muito ruim. E aí qual foi a atitude de André Luiz? Ele pensou, passou muita coisa pela cabeça dele, mas o coração dele se expandiu. E o que ele fez? Ele orou. Ele começou a orar, pedindo pela ajuda para aquele irmão. Mas aí ele percebeu sombras próximo daquele rapaz, daquele senhor. E essas sombras, ele não sabia o que fazer. Por mais que ele orasse, essas sombras não deixavam ele. Aí, realmente, a força do amor se manifestou em André Luiz. Ele se lembrou de Narcisa. Narcisa, uma das trabalhadoras mais ligadas ao socorro a entidades ruins e que sabia resolver todos os problemas. Pensem assim, aquela pessoa que qualquer dificuldade que aparecia, ela sabia resolver. Aí ele chamou por ela. Ele mentalmente, espiritualmente orou e chamou por Narcisa. Falou, Narcisa, preciso de sua ajuda, venha me ajudar. Ele se lembrou que eles não precisavam nem do aeróbus, né? Ah, sim, lá tem aeróbus, tá? Depois vocês leem aqui para entender melhor. Para se teletransportar de um local para o outro, bastava a mente, o coração aberto e a mente se colocando para onde desejava ir. E em pouquíssimo tempo, poucos segundos, Narcisa aparece do lado dele e diz, André, eu ouvi seu chamado e vim ao seu socorro. Aí ela viu a situação do enfermo e ela falou, para podermos ajudá-lo, eu vou precisar de recursos naturais. Vejam vocês que interessante. Aí naquele momento eles se teletransportaram para uma floresta. Dizem eles, perto da floresta, localizada na Mata Atlântica. E lá ela procurou pelas entidades guardiãs da floresta. E então se encontrou com 3 entidades. Vejam só, nossas florestas têm guardiões espirituais. Como é grande, quanta coisa tem do lado de lá da vida. E a essas entidades ela pediu 3 itens que ela precisava para poder atuar na cura daquele senhor enfermo. Ela recebeu os recursos, voltaram para o quarto e durante a noite eles aplicaram passes com esses elementos físicos da terra que ela precisou resgatar das matas. Resumindo um pouco, realmente o rapaz melhorou, o rapaz se reequilibrou novamente. No dia seguinte ele estava praticamente totalmente curado, tá? E aí, André Luiz voltou para nosso lar. E aí, de volta em nosso lar, André Luiz é recebido por Clarencio e mais aproximadamente 200 outros amigos espirituais que passaram pela jornada junto com André Luiz. E Clarencio então, o recebendo, abre os braços e diz: venha, André, neste momento você se torna cidadão de nosso lar. Gente, é realmente maravilhoso. Não vou me estender mais, já está ficando meio comprido, né, o nosso vídeo.
tenham a curiosidade de conhecer esta maravilhosa obra. E em breve nós vamos trazer a continuação, tá? Ele fez mais 15 livros nessa sequência, nós vamos trazer praticamente todos, o próximo é Os Mensageiros, e vamos falar mais sobre a experiência de André Luiz, nos mostrando esta maravilhosa instância espiritual chamada Nosso Lar. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Leiam a Bíblia, o Evangelho de Jesus está acima de tudo, e através de Chico Xavier nós vamos ter algumas explicações também da nossa doutrina tão maravilhosa. Fiquem com Deus, um grande abraço, pessoal.